Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Deus que fez o céu e a terra. Vamos ler a palavra do Senhor aqui em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. E diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guardai-o e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não sabereis a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. E o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glórias ao Altíssimo. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Deus que fez o céu e a terra. O tema da mensagem de hoje é: Igreja de Sardes, lembra-te. Aleluia, glórias a Deus. Eu entendo que Deus, quando quer assim advertir o homem e a mulher, Ele faz lembrar a esta tal pessoa quem ela é, de onde ela veio e o que ela pode ser daí para frente. Primeiramente, Deus traz a lembrança de tudo aquilo aos quais que para você não tem esperança mais, mas para Deus há esperança. Eu entendo que esta carta que foi revelada a João, que João escrevesse e direcionasse à igreja de Sardes, era para que ela viesse a lembrar que era Deus que estava no controle de todas as coisas, que era Deus que estava na visão e vendo tudo. Às vezes o homem natural, com a sua compreensão natural, ele não entende as coisas do Espírito, mas a Bíblia diz que as coisas espirituais se entendem espiritualmente. Se não for pelo Espírito, jamais você compreenderá o que Deus tem para você, o que Deus pode fazer, o que Deus vai fazer e o que Deus vai operar. E ainda que muitos estejam afastados da casa do Pai e estejam distantes, lembra-te de uma coisa: nem que seja pela dor, mas vai retornar. A não ser se a pessoa for teimoso demais, aí não tem jeito. Aí Deus vai largar com seus próprios caminhos, como diz lá em Romanos, dizendo: eis que eu larguei para que seguisse as suas próprias paixões, mas no último dia eu julgarei. Há determinado tipo de pessoas que enquanto está em vida ainda tem salvação, mas há outras por aí que já não tem mais salvação. Por causa de quê, irmão? Há tipo de pessoas que Deus largou nas suas próprias paixões, porque tantas e tantas vezes Deus lembrava, Deus exortava, Deus ia até essa pessoa e essa pessoa vivia rejeitando a Deus. E Deus tem o seu momento de limite. Ele vai chamando a atenção do ser humano, Ele vai chamando a atenção do homem, até onde o homem assim possa ser lembrado. Porque na hora em que Deus te trazer a lembrança e você não quiser mais lembrar, aí Deus te deixará você caminhar com os seus próprios caminhos. E a Bíblia diz que há caminho para o homem que parece ser direito, mas o fim é o caminho da morte. Quantas e quantas vezes
Você já viu na história secular, na história do passado e agora na história do presente e na história do futuro do que há por vir. Você já ouviu falar de tantas coisas, você já observou e você já ficou até pasmado e dizendo até assim, como pode? Como pode não? Porque vemos essas coisas, que tudo isso tem que acontecer, para que a palavra do Senhor venha assim a se cumprir. Porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir tintinho por tintim, nada mais e nem nada menos, mas do jeito que Deus deixou e nas revelações que Ele vem entregando, tudo se cumprirá, porque se Deus falou, vai haver cumprimento da tal revelação. Aleluia, glórias a Deus. Por isso que a Bíblia diz, e a palavra do Senhor também adverte, dizendo: observai a profecia, mas não julgai o profeta. Entendemos muitas das vezes que às vezes a pessoa detona o profeta e não examina a profecia. Eu entendo que quando Isaías foi chamado e Deus falou para ele assim, vai até o rei Ezequias e entrega para ele um determinado recado. Então somente Isaías foi lá e entregou o recado para o rei. Irmão, é uma coisa interessante. Quando Isaías chegou lá, Isaías não chegou elogiando o rei, não. Ele não chegou elogiando o rei Ezequias. Ele não chegou falando palavras que viesse a agradar. Pode ser rico, pode ser o que for, mas na hora que Deus entrega para o profeta para entregar, o profeta não está nem aí se vai perder até a posição de postura eclesiástica na sua igreja. Mas se Deus entregou para ele o recado, para entregar para determinada pessoa, ele entrega o recado do jeito que Deus deu para ele. Aleluia, glórias a Deus. Assim João Batista, na ilha de Pátima, pagou o preço para entregar esse recado do Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, aos quais das coisas que brevemente hão de acontecer. Entendendo que, voltando para Isaías, para não fugir do assunto e para que nós possamos entender, ele entregou o recado para o rei Ezequias e ele falou a seguinte palavra: rei, bota a tua casa em ordem, porque nessa noite tu morrerás e tu não viverás. Isaías virou as costas e foi embora. Não quis saber de mais nada, porque profeta que é profeta, entrega o recado do jeito que Deus deu para ele e não está nem aí pro resultado. Só está aí pro resultado de Deus. A hora em que bater a sentença e Deus, vou agora confirmar a profecia. Mas tinha um porém, irmão. O rei Ezequias não era que nem muitas pessoas dos tempos de agora, porque quando você entrega o recado, aí começa a falar que é meninice e que Deus não está no negócio. O rei Ezequias, sabe o que ele fez? Ele não julgou o profeta e examinou a profecia. Então somente, irmão, ele também colocou a sua casa logo em ordem. E sabe o que aconteceu mais? Ele foi orar a Deus. Ele falou: Senhor, o Senhor sabe que eu fui fiel a você, eu seguia os teus mandamentos, eu temia o teu nome. Por favor, Senhor, acrescenta um pouco mais o meu dia de vida. E Ezequias chorou ali amargamente e chorou profundamente, orando ao Senhor. Sabe o que aconteceu? É o que eu vou falar agora para você. O que muitas pessoas não aceitam é o que eu vou falar agora. A oração de Ezequias subiu aos céus, e após subir aos céus, é o que eu digo para você, eu vou falar aqui agora. Desceu do céu para cá, e foi o recado para Isaías, e ele voltou e retornou, entregando o recado para o rei. Aleluia, glória a Deus. Foi lá e entregou o recado do jeito que Deus mandou. Isaías deve ter pensado no meio do caminho e pensou assim: o rei vai pensar que é meninice, mas se foi Deus que falou, vamos lá então entregar o recado para ele. Foi lá e voltou e entregou o rei. Eu só sei do negócio. Deus mandou eu voltar aqui de novo e mandou te entregar o recado. O negócio é o seguinte: os teus anos de vida vão ser acrescentados 15 anos mais, e tem mais além para você, rei. Todos os teus inimigos, o Senhor vai jogar todos eles por terra, e nenhum subsistirá, porque Deus é com você. Aleluia, glórias a Deus. Você está sentindo a presença de Deus aí agora? Abra os seus olhos espirituais para você ver aí do teu lado esse anjo com espada de fogo que está pronto a agir por você na hora e no momento mais difícil. Na hora em que você pensar que está sozinho, Deus envia o teu socorro, o outro anjo além do outro que anda do teu lado para pelejar por você e jogar todas as ciladas de Satanás por terra em nome de Jesus.
glórias a Deus. Vamos dar continuidade ao sermão com o seguinte tema: Igreja de Sardes, lembra-te. O Senhor quer nos trazer a lembrança nessa tarde, o que Ele tem feito por mim e por você. Igreja de Sardes, lembra-te o quanto eu fui fiel a você. Te arranquei deste mundo de Deus às trevas, coloquei em você o meu espírito e confiei em você a minha palavra. E até agora você não tem manejado a minha palavra do jeito que eu confiei a você. Dentro de um tempo de tempo, eu tenho te dado este tempo. As horas têm se passado, os anos têm se findado, e você tem botado a espada na bainha. Enquanto eu tenho falado para você desembainhar a espada, pregar o evangelho, ganhar as almas que estão na mão de Satanás, e mais tarde eu te galardoar. Glórias a Deus, é o que Deus vai trazer a lembrança nessa tarde. Vamos então, o versículo 1 diz: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas da manhã. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive e que está morto. Aleluia, glórias a Deus. Eu entendo nessa parte aqui, e nessa palavra que diz, sabendo as tuas obras, que tem aparência de que vive mais do que está morto. Entendendo isso, eu passo para você um parâmetro para que você possa entender que há pessoas que estão até em nosso meio, que parece que são, mas não são, parece que é, mas não é, mas apenas só tem o dom, mas já morreu há muito tempo. Entenda uma coisa: há pessoas que têm dons, mas não tem mais o Salvador em sua vida. Há pessoa que tem o manejo de poder fazer o povo ser espectador da sua assim aparência. Porque se for ver, é como sepulcro caiado, é como os escribas fariseus, tinha aparência de que vivia, mas estava morto há muito tempo. Quando chegou o evangelho verdadeiro, aí começaram a questionar. Entendendo neste tempo de agora, são quantas pessoas com a aparência de que vive, mas que está morto. E Deus nessa tarde quer trazer a lembrança, se essas pessoas ainda estão vivas e se estão caminhando dentro da casa do Senhor, é que Deus está dando tempo ao tempo para que elas venham a se lembrar e venham a entender que enquanto a vida, a esperança de salvação, mas se passar dessa vida para outra. Igreja de Sardes, lembra-te que um dia eu te dei oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Ninguém vai chegar lá no céu e vai falar com o Senhor: Senhor, eu não tive a oportunidade. A Bíblia diz que Deus dá oportunidade a todos os homens, até os perversos, até os incrédulos, até os perversos Deus dá oportunidade. Mas tem um porém: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham dias maus, dia dos quais aonde olhe não tive contentamento nesses dias. Esses dias maus, um dia vai vir para você e para mim, e é a hora em que você é cabra macho de Deus, crente com fé em Jesus Cristo, que vai até o fim sem murmurar, ou então vai sair do barco, largar Jesus e andar numa vida cotidiana e numa vida de Deus às trevas, esquecendo-se do seu Deus. Não adianta querer fugir, porque você, crente ou não crente, este dia mal vai chegar até você. Entendemos que quando vemos lá o ímpio lá fora, passando no seu momento difícil, ele corre para a igreja e Deus resolve o seu problema. Aí ele começa a ter paz, e de repente começa a vir problema de novo. Sabe o que é isso? Entrou na escola de Deus. Entrou na escola de Deus é para poder pegar suas matérias e começar a estudar, para depois fazer a prova e ser aprovado por Deus. E após ser aprovado, vai se cumprir o versículo que diz: apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia, glória a Deus. Você está manejando que palavra, hein? Que palavra é que você está manejando, hein? Interessante que ontem, quando nós estávamos ali ministrando a mensagem da palavra de Deus, na Igreja Restauração, a missionária trouxe uma lembrança, a missionária Andréia trouxe uma lembrança que até eu tinha passado desapercebido. Já tinha lido, mas tinha passado desapercebido.
Jesus chegou para Pedro e falou assim: Pedro, tu me ama? E Pedro falou: sim, Senhor, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. De novo vem Jesus e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro: sim, Senhor, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. E vem Jesus de novo: Pedro, tu me ama? Pedro se calou. Sabe o que quer dizer isso para mim e para você nessa tarde? Quantas e quantas vezes você fala que ama o Senhor e tem se calado? Quantas e quantas vezes você fala que ama o Senhor e não prega mais a palavra da verdade? Quantas e quantas vezes você fala que ama o Senhor e não vai nem mais para a igreja para ajudar o teu pastor? Entenda uma coisa: se Deus tem um chamado contigo de pregação e de ser pregador, prega o evangelho da verdade, alimenta as almas e arranque elas da mão de Satanás. Serviço operário espiritual tem para todos. Tem para todos. Porque Deus confia em mim e você a pregação do evangelho da palavra. Mas agora, aparência de que vive, mas que está morto. Quantos já morreram há muito tempo? Só está de enfeite, só está passando o tempo. Eu só sei de uma coisa, irmão: aquele que está morto pode estar até que nem Lázaro, pode já passar mais de dias, quer dizer, pode já passar mais de ano dentro da igreja, pode estar até morto, e já pode estar o cheiro, já pode estar chegando em todo lugar. Mas Deus vai mandar Jesus Cristo vindo até você, e você vai ressuscitar. Aleluia, glórias a Deus. Deus vai te ressuscitar nessa tarde. Você vai aprender nessa tarde que tem que entrar no estreito com Deus mesmo. E após você entrar no estreito com Deus, Deus vai te mostrar as revelações mais tremendas e profundas, e vai te usar grandemente. E aqueles que olham vão olhar assim: que é isso? Aquele que estava morto, eu não acredito que é ele. E quando ele chegar, eles vão ver a glória de Deus. Não vai te conhecer, mas vai ver você como profeta do Altíssimo, pregando a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Nessa tarde você vai viver. Versículo 2 diz assim: ser vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Não se preocupe. Há pessoas que andam por aí e estão com obras imperfeitas diante de Deus. Deus vai entrar com providência no tempo e na hora certa, na hora em que Deus trovejar a sua palavra, a palavra da verdade, que quando ela vem não é para desmascarar o homem, mas é para desmascarar o diabo que está no homem, porque quando o diabo sai, o Espírito entra e o Espírito faz obra, e aquela pessoa se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não se preocupe, Deus já está vindo aí para entrar com providência. Aleluia, glórias a Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guardai e arrependa-te, e ser vigilante, senão virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. A Bíblia diz que é para a gente ser vigilante. E o que eu falei, igreja de Sardes, lembra-te que Deus é contigo. Seja vigilante por causa do maligno, e confirma aos restantes que está para morrer pela fé em Jesus Cristo. Porque a fé em Jesus Cristo nem todos aceitam, mas antes, quando vem um evangelho como esse, começam a falar que não, como é que pode? Estamos na época da graça, não pode trazer um evangelho assim. Eu digo para você uma coisa: palavra da verdade não espanta pecador, o que espanta pecador é o mundanismo entrando na igreja. Agora, quando o evangelho é pregado, causa arrependimento e Deus entra com providência. Aí dizem por aí: não, é época da graça. E aí ficam se engraçando direto.
Aí eu digo para você, na época da graça já, rei Herodes, por perseguir o povo de Deus, desceu um anjo da parte do Senhor e o matou. Na época da graça também, Ananias e Safira, por querer enganar os homens de Deus e do Espírito Santo, entenda uma coisa, foram fulminados na mesma hora. Na época da graça também, o apóstolo Paulo perseguindo os cristãos e matando, Jesus Cristo jogou por terra e o cegou e ficou cego durante 3 dias. Na época da graça também, entendo que estamos nesse ano de agora e não é diferente. Se não fazemos a obra de Deus, quando chegarmos lá no céu, não vai ter desculpa, porque é época da graça, mas Deus cobrará de cada um de nós. Aleluia, glórias a Deus. Cada pessoa pega desculpa, né? Só porque é época da graça. Aí uns entram na carnarébia do carnaval, quando eu vou argumentar em assunto que o maná não é esse. Aí fazem cada coisa porque está na época da graça. Mas entenda uma coisa, irmão, você já reparou que às vezes é cada tipo de morte de evangélico, e entendo que é na época da graça, mas ninguém sabe os acontecimentos por causa de quê? Uns porque são permissão de Deus, e outros porque Deus deu tempo dentro de um tempo e não quis entrar onde Deus queria. Entenda uma coisa, Deus nessa hora final vai recolher os seus, e os que não são seus vai padecer, porque estamos em princípio de arrebatamento da igreja, aonde Jesus já vem aí. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Está ganhando muita coisa, mas a tua alma está se perdendo. Aleluia, glória a Deus. Lembra-te, igreja de Sardes, lembra-te, o Senhor está te trazendo a lembrança nessa tarde. Ainda há esperança para você, ainda há esperança em Israel. Versículo 4 diz assim: mas também até em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Entenda uma coisa, Deus, quando quer trazer a lembrança alguma coisa, você pode ficar até envergonhado na hora, mas entenda uma coisa, né, que porque Deus está querendo te desmascarar como um cidadão ruim e mau, mas Deus está querendo desmascarar este demônio sem vergonha, este Satanás miserável, que dentro de centro de macumba e feitiçaria está lá usando adeptos para que possa se destruir a tua e a minha vida. E quando ele é descoberto e desmascarado, aí você entende que a tua luta não é contra o homem, mas é contra Satanás, que não tem misericórdia de ninguém. Existe um ser espiritual no nosso mundo que se chama planeta Terra, que o seu nome ele era conhecido como Lúcifer, aquele que era cheio de luz. E uma vez tentou uma investida contra Deus para tentar tomar o seu trono, mas ele quebrou a cara, irmão, que contra Deus ninguém se levanta. Entenda você que é ser humano, que eu estou falando para você nessa tarde. Não tente se levantar contra Deus, porque se você tentar se levantar contra Deus, você vai ser destruído. Porque que Satanás que tentou se levantar contra Deus, o Senhor expulsou ele lá de cima e foi com a terça parte dos seus anjos. Então, se Deus está te trazendo a lembrança nessa tarde, é porque Ele quer te mostrar que Ele te ama e que Ele quer te dar a salvação e quer te levar para o céu de glória. Entenda uma coisa, você foi chamado para fazer a vontade de Deus, não a vontade de Satanás. Você foi chamado, sabe para quê? Para fazer uma história e cumprir algo, uma missão para Deus nessa terra, ganhando alma, enviando para os céus e mais tarde você indo para lá também. E as pessoas se esquecem que um dia vai se encontrar com Deus. É o que diz aqui a palavra do Senhor no versículo 4. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Agora, entenda uma coisa. Você quer ter noção do que eu estou falando aqui agora? Dá um pulinho agora lá no cemitério, mais próximo aqui de você em Santa Cruz. Você não vai ver lá o coveiro tocando pandeiro e cantando músicas alegres.
Você vai ver ele todo dia, várias vezes por dia, abrindo buraco e enterrando alguém. São em todos os cemitérios, porque todo dia nasce gente e todo dia morre. Entendeu uma coisa? Olha só, ao mesmo tempo que nasce criança, também ao mesmo tempo está morrendo alguém. Eu só sei de uma coisa: enquanto em vida você existe, faça uma história para Deus, para você entrar no céu de cabeça erguida. Porque senão você vai entrar no céu de cabeça baixa. Você vai ver as pessoas sendo coroadas e você: cadê minha coroa? Tu fez alguma coisa para mim? Fez? Quantas almas você ganhou? Ah, Senhor, eu fui passear, Senhor. Ah, Senhor, eu aproveitei o carnaval e fui pro retiro. Tenho nada contra isso. Tô dando um exemplo só. Ah, Senhor, eu fiz isso e aquilo. Tu fez, Nininho, Nitinho, cadê minhas almas? Cadê as minhas almas que eu te dei um tempo dentro de um tempo para ganhar na terra? Aleluia, glória a Deus. Agora, procure na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, o que está escrito. O que vai acontecer com aqueles que não apresentaram almas para Deus. Pare com esse negócio de você procurar na palavra do Senhor só bênção, só algo que vai te agradar. Procure olhar na palavra do Senhor o que vai acontecer e qual é o destino daquelas pessoas que se esqueceram de Deus. Hoje em dia você vê um monte de animador de plateia. Ih, Deus vai te dar isso, Deus dá mesmo. Pela fé tudo é possível que crê. Mas entenda uma coisa: o principal é ganhar almas para Jesus, porque são almas preciosas que dependem de mim e de você, que já tem o conhecimento da palavra de Deus para pregar o Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz: tem algumas pessoas que andam em Sardes e que não contaminaram a sua veste e são dignas de entrarem aqui no meu reino. Igreja de Sardes, lembra nessa tarde, porque esta palavra está sendo direcionada para uma igreja, e esta igreja é você que está ouvindo nessa hora. Porque entenda uma coisa, irmão: nessa hora você não vai ouvir um pecador ligado numa rádio evangélica, ele vai estar ligado numa rádio mundana. Você não vai ver um ímpio ligado nessa hora, às vezes até tem, mas a palavra está sendo direcionada direto para uma igreja. Lembra-te, porque mais tarde o Senhor vai te lembrar o tempo que você perdeu na terra. Aleluia, glória a Deus. Uma certa pessoa chegou até mim e falou assim: irmão, tem várias experiências para passar, que pena que não dá para passar tudo, mas uma certa pessoa chegou até mim e falou assim: irmão, eu me entristeci com ponto de pregação. Por causa de quê, irmão? Porque eu abri um ponto de pregação na minha casa e estava sendo uma bênção, as almas estavam vindo, o milagre estava até acontecendo, irmão. Sabe por causa de quê? Na minha igreja não estava acontecendo milagre, mas aqui no ponto de pregação estava acontecendo. E sabe o que aconteceu? O pastor ficou com ciúme, foi ali e fechou o ponto de pregação. Sabe o que é isso? É os profetas novos que o Senhor vai levantar nesses últimos tempos. E cuidado com os profetas velhos, porque já ficaram velhos há muito tempo. Não com os anciãos, porque os anciãos têm muitas coisas boas para passar e para ensinar para todos nós. Porque a palavra do Senhor assim diz: vós que sois jovens, escutai os anciões o que eles têm para passar. Agora esses profetas velhos que andam por aí, que querem matar a gente e que não querem deixar o evangelho da verdade ser pregado, e fala porque já tem conhecimento que pode ensinar para a gente, pode nada. Se quisesse ensinar, estaria pregando o evangelho para as almas e enchendo o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu respeito todos os anciões de cabelo branco, e eu fico muito alegre quando eu vou em consagração, quando eu vou em culto à noite, ou quando eu vou em culto de vigília e encontro eles lá perseverando, porque eles viram a glória do passado, eles viram o que o Senhor fazia e o que está acontecendo nesta tempo de atualidade de agora, esse esfriamento espiritual. Mas Deus vai quebrar essas coisas e vai levantar um monte de profeta novo para profetizar o ano aceitável do Senhor.
Aleluia, glórias a Deus. Versículo 5 diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do meu livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Entenda uma coisa: Deus vai confessar, Jesus Cristo vai confessar o seu nome diante de Deus, vai te galardoar, vai te coroar, e o teu nome ainda vai estar escrito no livro da vida. Eu olhando aquela passagem ali nos evangelhos, a Bíblia diz que os discípulos estavam muito alegres, porque os milagres estavam acontecendo. E Jesus falou para eles assim: não vos alegrai-vos, porque os demônios se sujeitam a vós. Não vos alegrai-vos, porque os milagres acontecem. Não vos alegrai-vos por essas maravilhas, mas antes alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Mas antes alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. E na mesma hora, Jesus Cristo viu Satanás caindo como um relâmpago lá de cima, aos quais estava vendo que a sua destruição já estava se aproximando. Entenda uma hora, nesta hora, Deus está usando você e a mim para que possa ganhar as almas e para que possa tirar Satanás que está amarrando essas vidas. Sabe por causa de quê? Um dia nós também já estivemos no mundo amarrado por Satanás, e Jesus Cristo nos tirou de lá. Eu entendo que quando eu estava lá no mundo, eu não pedi para ser pregador, eu não pedi para ser evangélico, eu não pedi para ser crente e nem para estar na igreja. Antes eu não conhecia nem o que era seguir a Jesus Cristo, não conhecia versículos bíblicos, andava segundo meus caminhos e vivendo pensando que estava curtindo. Eu lá no meu mundinho e lá no baile funk da vida, e estava lá curtindo e fazendo e acontecendo. Entenda uma coisa: esta vida é passageira. Um dia vamos passar e vamos se encontrar com Deus para prestar conta de tudo. Aleluia, glória a Deus. E queria dar uma de Sansão sem saber. Cabelo grande, brinco na orelha, e andava só com meus bermudão. Entenda uma coisa: quando Deus tem que tirar a pessoa lá do mundo para a igreja, Deus ele faz a obra completa, e não fica faísca nenhuma de mundo na pessoa, não. Deus limpa a pessoa, mas Deus no meio do caminho, eu achei: Senhor, deixa pelo menos o cabelo grande. Eu entendi que na Bíblia Sansão tinha um cabelão grandão, e Deus falou para mim: arranca esse teu cabelo daí e tira esse brinco, porque eu tenho te chamado como profeta para profetizar o meu evangelho e anunciar o meu ano aceitável. E o ano aceitável é esse: aceitando a Jesus Cristo para morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Entenda uma coisa: que Jesus Cristo, quando te tira lá do mundo e me tira lá do mundo, é para uma grande obra. Não é para uma pequena obra, é para uma grande obra. Porque onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Deus vai te envolver com uma graça tão grande, e aqueles que estão de lá de fora não vão entender. Primeiro, no início, tentam apagar o teu ministério, tentam fazer você cair no esquecimento, e não deixam você aparecer com a glória de Deus. Porque quando nós temos que aparecer, primeiramente Deus aparece, e depois, mas não tem problema não. Aqueles que estão pisando em você, para você não crescer na vida evangélica, entenda que todos esses vão cair por terra, e Deus vai te honrar. Aleluia, glórias a Deus. Quantos impedimentos, irmão, eu enfrentei para chegar até aqui. Quantas coisas me sobreveio e aconteceram, e eu olhava assim: como pode? E às vezes era de pessoas que você até olha assim, e a Bíblia diz em Salmo 41, versículo 9: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, na hora que eu mais precisei, me abandonou. Sabe o que é isso? O teu amigo é Jesus Cristo, o teu Senhor e Salvador é Ele que na hora mais difícil vem ao teu socorro e te dá vitória.
Aleluia, glórias a Deus. Por isso, tome cuidado. A Bíblia diz que haveria dias, em Amós capítulo 8, versículo 11, que haveria fome e sede, não de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Porque haverá um tempo que toda a terra se encherá da palavra de Deus. E após o arrebatamento da igreja, não haverá mais pregadores, não haverá mais Espírito Santo, não haverá mais a palavra de Deus, e vai haver um monte de gente doido correndo para cima e para baixo, procurando os crentes, mas aí já era, porque se converteu enquanto é tempo, aproveitou. Agora não aproveitou, vai ficar para se encontrar com o anticristo. Aleluia, glórias a Deus. Tantas pessoas que eu olho, irmão, que estão largando a Jesus por causa de pouca coisa, por causa do material, por causa disso, aquilo, outro, e depois querem botar desculpa A e B. Desviei por causa do irmão, desviei por causa da irmã, desviou porque você quis, porque a Bíblia diz que nada e nem ninguém nos separará do amor de Jesus Cristo. Está escrito lá em Romanos. Eu sei que às vezes tem um soldado ferido, eu também não vou ser hipócrita, às vezes tem um soldado ferido que o inimigo vem e fere, mas ele continua na peleja, mesmo fraco, caminhando, mas não larga a sua bandeira da vitória por nada. Ele morre em frente de batalha, dando glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas vigie, porque lá em Êxodo capítulo 32, versículo 33 diz que riscarei do seu nome do meu livro. Há pessoas que vão ter o seu nome tirado do livro da vida e nem vai perceber, porque o mais importante é o teu nome está escrito lá no cartório celestial, lá no livro da vida, ser salvo em Cristo Jesus, ganhar a alma e depois chegar aos céus para ser galardoado. Igreja de Sardes, lembra-te o quanto o Senhor foi fiel a ti, o quanto Ele tem te guardado, o quanto o inimigo tem querido chegar até você e Deus não tem deixado. Entenda uma coisa, Deus é fiel quando nós somos fiel com Ele. Versículo 6, para fazer o fechamento, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entenda uma coisa, esse Espírito se chama Espírito Santo de Deus. É Ele que diz às igrejas, é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é Ele que nos consola no momento mais difícil. O seu nome se chama Espírito Santo de Deus, que faz parte da Trindade. Primeiro Deus Pai, segundo Jesus Cristo Filho, e terceiro o Espírito Santo Consolador. E os seus ministros que andam aos seus auxiliar e que também nos auxiliam nos guardando são os seus anjos ministradores, aos quais cada um que aceita Jesus Cristo tem um anjo que caminha do seu lado, e este anjo é o anjo guardião, é o guarda-costa que está sempre do nosso lado, pronto a nos guardar e livrar de todas as cadeias de Satanás. Aleluia, glória a Deus. Enquanto Satanás fica brincando ao derredor de ciranda, cirandinha, ao nosso redor com espada de fogo e reluzente, fica o anjo do Senhor. E se ele tentar alguma coisa contra a nossa vida, este anjo vem com espada de fogo e joga ele por terra. E para que você entenda o que eu estou falando, um certo pastor estava sendo assaltado e ele estava levando algumas coisas para a casa do Senhor. Então somente o assaltante chegou e falou: me dá aí que eu quero levar isso aí. E o pastor falou não. E ele me dá e o pastor falou não. Ele me dá e o pastor falou não. E na mesma hora Deus abriu o olho dele espiritual e o pastor viu o anjo do Senhor com espada de fogo e reluzente. E o pastor ficou com dó daquele cidadão e falou assim para ele: meu filho, saia daqui, meu filho, não venha querer roubar isso aqui.
E o outro, que eram dois, o outro caiu na real e falou assim: não, vamos pegar. E o outro falou: não, vamos deixar, ele é pastor, ele é um servo de Deus, servo do Senhor. E o outro chegou todo cheio de graça e falou assim: que servo do Senhor o quê? Eu vou levar porque quem sabe sou eu. E o pastor falou: meu filho, não chega perto de mim, que eu não posso te garantir vida se você chegar perto de mim. E ele, com teimosia, foi até o pastor, e quando ele ia encostar com aquela arma, de repente o anjo do Senhor puxou a espada e fez como se fosse milésimo de segundo para cima daquele cidadão, e aquele cidadão caiu durinho no chão. Sabe o que quer dizer isso? Nenhuma arma prosperará contra aqueles que servem a Deus. E o pastor ficou assustado e começou a olhar como pode, o que aconteceu. O outro saiu correndo. E sabe o que aconteceu? Aquele cidadão foi levado para o hospital. E quando aquele cidadão estava lá no hospital, durinho, morto, tinha falecido, porque o anjo do Senhor o matou. Entenda uma coisa: há certos tipos de morte que acontecem na face da terra, que não é Satanás, é Deus que ordena o seu anjo para pelejar por nós e nos guardar de todo mal. E aquele pastor foi no hospital, e ele chegou lá no hospital, pediu um laudo para saber que tipo de morte foi aquela. E de repente, quando o pastor olhou, ele se assustou. E os médicos também estavam assustados. E os médicos chegaram para aquele pastor e falou assim: meu senhor, entenda uma coisa. Olha, eu trabalho várias vezes e já vi vários tipos de morte, mas essa eu nunca vi uma certa pessoa chegar aqui com esse tipo de morte, e o seu corpo estava todo cortado por dentro, as suas aveias todas cortadas, e não tinha nenhum corte por fora. O que é isso? E o pastor falou: é a providência de Deus. Por isso, não brinque com Deus. Não brinque, não tente se levantar contra o escolhido e ungido de Deus, porque quando ele entrar com providência, ele vai entrar. O pastor saiu dali com dó e olhou: meu Deus do céu, misericórdia, e viu que Deus era com ele. Entenda uma coisa, irmão: somos cristãos, mas o que está com nós é muito mais sério do que qualquer coisa neste mundo. Deus está conosco, Jesus Cristo também, o anjo do Senhor, o Espírito Santo e toda a milícia de anjos de Deus para pelejar por aqueles que hão de herdar a salvação. Aleluia, glórias a Deus. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco e para pelejar por todos nós. Entenda uma coisa: onde tu escutou isso, irmão? Andando nas consagrações da vida. Nas consagrações você ouve experiência. Nas consagrações você vai lá para tanto trazer uma palavra como para ouvir. Nas vigílias da noite você escuta tantas coisas que Deus tem fazido, irmão. E tenha certeza de uma coisa: Deus peleja por todos aqueles que são fiel ao seu santo nome. Por isso, igreja de Sardes, lembra-te que o Senhor sempre será contigo e nunca te abandonará. Por isso, persevere, continuando pregando o evangelho, custe o que custar. Não se importa com quem vai aceitar ou não. Faça a tua parte e Deus vai fazer a dele. Aleluia, glórias a Deus. Entenda uma coisa: é final dos tempos. Eu não estou falando algo aqui do acaso. É final dos tempos. E Jesus Cristo já está vindo aí para arrebatar o seu povo. Por isso, desperta-se, porque Deus tem bênção para todos nós, hoje, amanhã e para todos sempre, e até o fim dos séculos. E que Deus possa falar mais forte ao seu e ao meu coração. Por isso, medite que Jesus Cristo vai vir nos buscar para nos levar para o céu de glória.
E que Deus possa falar mais forte ao seu coração e ao meu coração, e que a cada dia nós possamos entregar todos os nossos propósitos, toda a nossa vida e todo o nosso caminhar na mão de Deus. Não se preocupe com o dia de amanhã, mas se preocupe sempre em estar na posição e na vontade de Deus, e Deus suprirá toda a vossa necessidade. Hoje você pode estar me ouvindo, o teu estômago pode estar até doendo sem ter nada, mas amanhã o choro pode durar uma noite, um dia, uma madrugada, mas amanhã o choro pode durar uma noite, mas amanhã você vai se alegrar, porque Deus vai entrar com providência. Aleluia, glória a Deus. E que Deus possa falar mais forte ao seu coração e te iluminar a cada dia, e te guardar e livrar do mal. E que a cada dia o Senhor vai te mostrar o quão fiel Ele é com você. Igreja de Sardes, lembra-te, Deus é contigo para todo sempre e até o fim dos séculos.